No mundo digital de hoje, onde a informação flui a uma velocidade vertiginosa e a conectividade é a espinha dorsal de quase todas as atividades humanas, existe uma força invisível, mas onipresente, que sustenta essa realidade. Não é um supercomputador em um laboratório secreto, nem uma rede de satélites orbitando a Terra de forma ostensiva. Estamos falando da computação em nuvem, ou simplesmente a nuvem. A infraestrutura digital que se tornou a verdadeira espinha dorsal da economia global. É um conceito que parece etéreo, quase poético, mas que, na verdade, está movimentando trilhões de dólares e transformando o mundo dos negócios de maneiras que poucos poderiam ter imaginado há apenas algumas décadas. Mas como algo tão intangível, tão abstrato, pode ter um impacto tão concreto e mensurável em nossas vidas e na economia? Como é possível que essa nuvem invisível esteja por trás de praticamente tudo o que fazemos online? Desde o streaming do nosso filme favorito, até o envio de um e-mail crucial para o trabalho sem que sequer percebamos sua presença? A resposta reside na sua natureza fundamental. A nuvem é, em sua essência, a entrega de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análises e inteligência, pela internet. Em vez de possuir sua própria infraestrutura de computação física, as empresas podem alugar o acesso a esses recursos de um provedor de nuvem, pagando apenas pelo que usam. É como a energia elétrica. Você não gera sua própria eletricidade em casa. Você a compra de uma concessionária. A nuvem funciona da mesma forma, mas para o poder computacional. Os números que cercam a economia da nuvem são, para dizer o mínimo, chocantes. O mercado global de serviços de nuvem pública, que já superou a casa dos bilhões de dólares, está projetado para crescer exponencialmente nos próximos anos, atingindo a marca de trilhões. Isso representa não apenas uma mudança tecnológica, mas uma revolução econômica completa, redefinindo modelos de negócios, criando novas indústrias e eliminando barreiras para a inovação. Empresas de todos os tamanhos, de startups a gigantes corporativos, estão migrando para a nuvem em busca de agilidade, escalabilidade, segurança e, acima de tudo, eficiência de custos. E o mais fascinante é que, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, a nuvem já faz parte integrante do seu dia a dia. Quando você assiste a um vídeo em uma plataforma de streaming, quando verifica suas mensagens em um serviço de e-mail online, quando compartilha uma foto em suas redes sociais, ou até mesmo quando usa um aplicativo de transporte ou de delivery, você está, invariavelmente, utilizando a computação em nuvem. Seus dados, as aplicações que você usa e a própria infraestrutura que permite que tudo isso funcione residem em vastos data centers espalhados pelo mundo, conectados por uma teia complexa e resiliente de redes de alta velocidade. É uma orquestra invisível, tocando a sinfonia digital que embala a nossa era. A nuvem não é apenas um conceito técnico. É um catalisador de mudanças, um motor de progresso e um dos maiores vetores de criação de riqueza do século XXI. Ela democratizou o acesso a recursos computacionais que antes eram privilégio de poucas corporações gigantes, permitindo que pequenas empresas e empreendedores com ideias brilhantes pudessem competir em pé de igualdade com os maiores players do mercado. Essa democratização do poder computacional é o que impulsiona a inovação em uma escala sem precedentes. Antes de continuarmos nossa jornada por este universo fascinante, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa democratização do poder computacional é o que impulsiona a inovação em uma escala sem precedentes. Mas como chegamos a este ponto? A história da computação, que culminou na nuvem como a conhecemos hoje, é uma jornada fascinante de evolução e adaptação. Por muito tempo, a computação era um privilégio de poucos. Grandes mainframes dominavam o cenário, máquinas gigantescas que ocupavam salas inteiras, exigindo equipes especializadas para operar e manter. Era um modelo de computação centralizada, onde todo o processamento e armazenamento de dados ocorriam em um único local. Os custos eram proibitivos, a manutenção era complexa e a escalabilidade, um pesadelo. Se uma empresa precisasse de mais poder de processamento, a solução era comprar outro mainframe caríssimo, um investimento que podia levar anos para se justificar. Com o tempo, a tecnologia avançou e os servidores distribuídos começaram a surgir. Em vez de um único ponto central, as empresas podiam ter vários servidores menores, espalhados em diferentes locais, ou até mesmo no mesmo data center. Isso trouxe alguma flexibilidade, mas os desafios fundamentais persistiam. Cada servidor ainda precisava ser comprado, configurado, mantido, atualizado e, eventualmente, substituído. A infraestrutura de TI tornava-se um gargalo, consumindo orçamentos e desviando o foco das empresas de suas atividades principais. A computação tradicional era, em muitos aspectos, uma barreira para a agilidade e a inovação. Foi nesse contexto que a visão da nuvem começou a tomar forma. A ideia era simples, mas revolucionária. Por que cada empresa precisa construir e manter sua própria infraestrutura de TI do zero? E se elas pudessem simplesmente alugar esse poder computacional de um provedor externo, pagando apenas pelo uso, como se fosse um serviço público? Essa premissa deu origem aos conceitos-chave que definem a economia da nuvem moderna. O primeiro deles é o SaaS, ou Software as a Service.
Pense nas aplicações que você usa diariamente, como seu e-mail online, ferramentas de colaboração ou plataformas de gerenciamento de projetos. Em vez de instalar um software no seu computador, você simplesmente acessa o serviço pela internet. É como alugar um carro. Você não precisa se preocupar com a manutenção, o seguro ou o abastecimento. Você apenas o dirige e paga pelo tempo de uso. O provedor de SaaS cuida de toda a infraestrutura subjacente, da manutenção dos servidores à atualização do software, permitindo que você se concentre apenas em usar a ferramenta. Em seguida, temos o PaaS, ou Platform as a Service. Este é um nível um pouco mais técnico, voltado principalmente para desenvolvedores. Imagine que você quer construir uma casa, mas não quer se preocupar em comprar o terreno, cavar as fundações ou instalar a encanação e a eletricidade. O PaaS oferece um ambiente completo de desenvolvimento e implantação, incluindo sistemas operacionais, linguagens de programação, bancos de dados e servidores web, mas sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente. É como ter um terreno com toda a infraestrutura básica já pronta, esperando apenas que você construa sua casa em cima. E por fim, o mais fundamental de todos, o IaaS, ou Infrastructure as a Service. Com o IaaS, você aluga recursos de computação fundamentais, servidores virtuais, armazenamento, redes e sistemas operacionais de um provedor de nuvem. É o nível mais flexível e, em muitos aspectos, o mais poderoso. Voltando à analogia da casa, o IaaS seria como alugar um terreno vazio, mas com acesso garantido a todas as utilidades. Você tem total controle sobre o que constrói nesse terreno, desde a fundação até o telhado, mas não precisa se preocupar em comprar o terreno em si ou em construir as estradas de acesso. Você gerencia a maior parte do software, aplicativos e sistemas operacionais, enquanto o provedor de nuvem cuida do hardware e da virtualização. Os primeiros visionários que impulsionaram essa revolução entenderam que o futuro da computação não estava em máquinas isoladas, mas em uma rede global de recursos acessíveis e escaláveis. Eles viram a oportunidade de transformar hardware em serviço, capitalizando sobre a crescente demanda por flexibilidade e eficiência. Essa visão audaciosa não apenas superou os desafios da computação tradicional, mas também abriu caminho para uma era de inovação sem precedentes, onde o poder computacional se tornou uma commodity, acessível a todos. E foi assim que a nuvem, de uma ideia abstrata, se tornou a força motriz por trás da nossa economia digital. Essa transformação, de uma ideia abstrata para uma realidade palpável e onipresente, foi catalisada por alguns gigantes tecnológicos que ousaram apostar no futuro da computação como serviço. São eles os verdadeiros titãs da nuvem, cujas plataformas se tornaram a espinha dorsal de grande parte da internet que conhecemos hoje. No topo dessa pirâmide, incontestavelmente, está a Amazon Web Services, ou AWS. É quase irônico pensar que uma empresa que começou vendendo livros online se tornaria a líder mundial em infraestrutura de computação em nuvem. Mas a história da AWS é um testemunho da visão e da capacidade de adaptação da Amazon. No início dos anos 2000, a Amazon construiu uma infraestrutura de TI robusta para suportar seu próprio e-commerce crescente. Percebendo que essa infraestrutura era tão poderosa e eficiente que poderia ser um produto por si só, eles decidiram oferecer esses serviços a outras empresas. Em 2006, a AWS foi lançada, e o resto, como dizem, é história. A Amazon não apenas forneceu servidores e armazenamento, mas também desenvolveu uma miríade de serviços especializados, desde bancos de dados até ferramentas de inteligência artificial que podiam ser acessados e utilizados sob demanda. Sua estratégia foi agressiva, com preços competitivos e um foco incansável na inovação, o que a solidificou como a líder de mercado, atendendo desde startups ágeis até grandes corporações que precisavam de escalabilidade e confiabilidade sem precedentes. Em seguida, temos a Microsoft com seu Azure, uma plataforma que representa a transição colossal de uma empresa historicamente focada em software para um modelo de serviços de nuvem. Por muito tempo, a Microsoft dominou o mundo com seu sistema operacional Windows e pacotes de produtividade como o Office. No entanto, a empresa percebeu a mudança de paradigma e investiu massivamente para se tornar uma força dominante na nuvem. O Azure se destaca por sua profunda integração com os produtos Microsoft existentes, facilitando a migração para a nuvem para empresas que já utilizam suas tecnologias. Além disso, a Microsoft tem feito grandes avanços em áreas como computação híbrida, permitindo que as empresas combinem infraestruturas locais com a nuvem pública, e também em serviços de inteligência artificial, atraindo clientes que buscam soluções completas e flexíveis. E claro, não podemos esquecer o Google Cloud, que trouxe sua expertise incomparável em dados e inteligência artificial para o mercado de nuvem. O Google, desde sua fundação, tem sido um mestre em gerenciar e processar quantidades massivas de dados, o que é a base de seus produtos de busca e publicidade. Essa experiência foi transposta para o Google Cloud, que oferece serviços robustos para análise de dados, aprendizado de máquina e desenvolvimento de aplicativos. Embora tenha entrado no mercado um pouco mais tarde que seus concorrentes, o Google Cloud tem conquistado clientes com sua tecnologia de ponta e um foco particular em cargas de trabalho de alta performance e inteligência artificial. Cada um desses gigantes possui seus diferenciais competitivos e nichos de mercado.
A AWS é conhecida por sua vasta gama de serviços e sua liderança consolidada, atraindo empresas de todos os tamanhos que buscam a mais ampla variedade de opções. O Azure, com sua forte presença corporativa e soluções híbridas, é uma escolha natural para grandes empresas que já estão profundamente enraizadas no ecossistema Microsoft. O Google Cloud, por sua vez, é frequentemente a escolha de empresas que precisam de capacidades avançadas de análise de dados e inteligência artificial, buscando alavancar a mesma tecnologia que impulsiona os próprios produtos do Google. A beleza dessa competição é que ela impulsiona a inovação. Esses titãs estão constantemente aprimorando seus serviços, reduzindo custos e expandindo suas ofertas, o que beneficia todo o ecossistema da nuvem. E não são apenas as startups, que nascem na nuvem, que se beneficiam. Grandes corporações, como bancos, varejistas e fabricantes de automóveis, estão migrando suas operações para essas plataformas, buscando maior agilidade, escalabilidade e eficiência. A nuvem se tornou, assim, o motor invisível que impulsiona a economia digital, permitindo que empresas de todos os setores inovem e cresçam em um ritmo sem precedentes. Mas a economia da nuvem não se resume apenas aos seus titãs. Embora a Amazon, Microsoft e Google dominem as manchetes, o ecossistema é vasto e repleto de oportunidades de investimento e inovação que vão muito além desses players estabelecidos. Existem provedores de nuvem menores e especializados, que focam em nichos específicos, oferecendo soluções personalizadas para setores como saúde, finanças ou mídia. Essas empresas podem não ter a escala dos gigantes, mas sua agilidade e expertise vertical as tornam parceiros valiosos para negócios com necessidades muito particulares, e muitas vezes representam apostas interessantes para investidores que buscam diversificação e alto potencial de crescimento. Além disso, a proliferação da nuvem deu origem a uma nova geração de empresas de software, as chamadas Cloud Native. São negócios que nasceram e foram projetados desde o início para operar exclusivamente na nuvem, aproveitando ao máximo a escalabilidade, a flexibilidade e a eficiência que ela oferece. Essas empresas não precisam se preocupar com a gestão de infraestrutura física, liberando-as para focar totalmente na inovação de seus produtos e serviços. Pense em plataformas de colaboração, ferramentas de análise de dados, soluções de segurança cibernética ou aplicativos de produtividade que só existem por causa da nuvem. O potencial dessas empresas é imenso, pois elas são capazes de escalar globalmente com uma velocidade e um custo que seriam impensáveis na era da computação tradicional. Identificar essas startups e scale-ups com modelos de negócios inovadores e uma forte tração de mercado é uma das chaves para capitalizar sobre a contínua expansão da economia da nuvem. No entanto, à medida que mais e mais dados e operações migram para a nuvem, a importância da segurança cibernética se torna cada vez mais crítica. A nuvem centraliza uma quantidade massiva de informações sensíveis, tornando-a um alvo atraente para cibercriminosos. Isso significa que as empresas que fornecem soluções de segurança para a nuvem, desde proteção contra ataques de ransomware e phishing, até softwares de gerenciamento de identidade e acesso, estão em uma posição de crescimento explosivo. A segurança cibernética não é mais um extra, mas uma camada fundamental e indispensável para qualquer negócio que opere na nuvem. Investir em empresas que se destacam nesse campo é investir na proteção da própria infraestrutura digital que sustenta a economia moderna. Para identificar oportunidades de investimento neste setor em constante evolução, é crucial olhar para além dos relatórios trimestrais e entender as tendências de longo prazo. A nuvem não é apenas uma tecnologia. É uma plataforma que permite a inovação em praticamente todos os outros setores. Procure por empresas que estão construindo ferramentas e serviços que facilitam a adoção da nuvem, que otimizam seu desempenho ou que resolvem os desafios inerentes a ela, como a segurança ou a gestão de custos. Além disso, observe as empresas que estão utilizando a nuvem de maneiras inovadoras para transformar seus próprios negócios, criando novos mercados ou desrompendo os existentes. É fundamental compreender o efeito multiplicador da nuvem na economia global. A nuvem não apenas gera receita para os provedores de infraestrutura e software, ela também impulsiona a produtividade e a inovação em milhares de outras empresas. Ao reduzir os custos de TI, acelerar o tempo de lançamento de produtos e permitir a experimentação em larga escala, a nuvem atua como um catalisador para o crescimento econômico. Cada dólar investido em infraestrutura de nuvem gera múltiplos dólares em valor para a economia geral, através de novas aplicações, serviços aprimorados e maior eficiência operacional. É um ciclo virtuoso de inovação e crescimento que continua a se acelerar, tornando a economia da nuvem um dos motores mais poderosos da prosperidade digital em nosso tempo. No entanto, com todo esse poder e onipresença, a economia da nuvem não está isenta de desafios, especialmente no que tange à segurança e à privacidade dos dados. À medida que mais e mais informações críticas, desde dados financeiros até registros de saúde, são armazenadas e processadas em servidores remotos, a superfície de ataque para cybercriminosos aumenta exponencialmente. Os desafios da segurança de dados na nuvem são multifacetados, englobando a proteção contra acessos não autorizados, a garantia da integridade das informações e a conformidade com uma miríade de regulamentações globais, como a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil.
Um único incidente de segurança pode ter consequências devastadoras, custando milhões em multas, perda de reputação e a confiança dos clientes. A privacidade é outra preocupação central. Quem realmente possui os dados na nuvem? Como eles são usados? Essas são questões complexas que exigem transparência e governança robusta por parte dos provedores de nuvem e das empresas que os utilizam. Ataques cibernéticos, como ransomware, violações de dados e ataques de negação de serviço distribuída, são uma ameaça constante. Por isso, a importância de soluções de segurança avançadas, como criptografia de ponta a ponta, autenticação multifator e sistemas de detecção de intrusão baseados em inteligência artificial, é cada vez maior. As empresas investem pesadamente para proteger seus ativos digitais, transformando a segurança cibernética em um subsegmento vital e em rápida expansão dentro da economia da nuvem. Além da segurança, a resiliência e a recuperação de desastres são aspectos cruciais. O que acontece se um data center inteiro falhar? A capacidade de manter os serviços operacionais, mesmo diante de falhas de hardware, interrupções de rede ou desastres naturais, é um diferencial competitivo fundamental. Os provedores de nuvem investem em arquiteturas distribuídas globalmente, com redundância em múltiplos locais, para garantir que as aplicações e os dados estejam sempre disponíveis, minimizando o tempo de inatividade. Essa capacidade de recuperação rápida é um dos grandes atrativos da nuvem, permitindo que as empresas continuem operando sem interrupções significativas, protegendo suas receitas e sua reputação. Olhando para o futuro, a computação em nuvem está em constante evolução, com tendências emergentes que prometem redefinir ainda mais a paisagem tecnológica. Uma das mais significativas é o Edge Computing, que leva o processamento de dados para mais perto da fonte de geração, na borda da rede, em vez de enviá-los para um data center centralizado. Isso é crucial para aplicações que exigem baixa latência, como veículos autônomos, internet das coisas industrial e realidade aumentada. O Edge Computing complementa a nuvem central, criando uma arquitetura distribuída que otimiza o desempenho e a eficiência. Outra fronteira fascinante é a computação quântica. Embora ainda em estágios iniciais, a computação quântica promete resolver problemas complexos que estão além da capacidade dos supercomputadores atuais, com implicações profundas para áreas como descoberta de medicamentos, ciência dos materiais e criptografia. A nuvem será a principal plataforma para democratizar o acesso a esses recursos quânticos, permitindo que pesquisadores e empresas experimentem e desenvolvam novas aplicações sem a necessidade de investir em hardware caríssimo. A nuvem híbrida, que combina a flexibilidade da nuvem pública com o controle e a segurança da nuvem privada, também está ganhando força. Essa abordagem permite que as empresas escolham onde e como armazenar e processar seus dados, otimizando custos, desempenho e conformidade. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão desempenhando um papel cada vez mais importante na otimização da nuvem. Algoritmos de IA são usados para gerenciar recursos de forma mais eficiente, prever demandas, automatizar tarefas operacionais e até mesmo aprimorar a segurança. A nuvem, por sua vez, fornece a infraestrutura de computação e os vastos conjuntos de dados necessários para treinar e implantar modelos de IA em escala, criando um ciclo virtuoso de inovação. Em última análise, a nuvem não é apenas uma infraestrutura, é um motor de inovação. Ela democratiza o acesso a tecnologias avançadas, permitindo que pequenas startups compitam com grandes corporações e que grandes empresas inovem em um ritmo sem precedentes. Ao remover as barreiras de custo e complexidade da infraestrutura de TI, a nuvem libera recursos e energia criativa para que empresas de todos os tamanhos se concentrem no que fazem de melhor, criar valor para seus clientes. A capacidade de experimentar rapidamente, escalar globalmente e adaptar-se às mudanças do mercado é o superpoder que a nuvem confere, impulsionando a próxima onda de disrupção e crescimento econômico. Assim, chegamos ao ponto crucial de nossa jornada pela economia da nuvem. Recapitulamos a ascensão meteórica da computação em nuvem, desde seus primeiros conceitos até se tornar a espinha dorsal invisível, mas inegavelmente poderosa, da nossa economia digital global. Vimos como ela democratizou o acesso à tecnologia de ponta, permitindo que ideias inovadoras floresçam e que empresas de todos os tamanhos operem com uma agilidade e escalabilidade antes inimagináveis. A nuvem é o terreno fértil onde trilhões de dólares são gerados e onde a próxima onda de inovação está sendo cultivada, moldando o nosso presente e, de forma ainda mais decisiva, o nosso futuro. A inevitabilidade da nuvem é um fato inquestionável. Ela não é mais uma tecnologia emergente, mas uma infraestrutura fundamental, tão essencial quanto a eletricidade ou a internet. Sua onipresença se expandirá ainda mais, com a crescente interconexão de dispositivos através da internet das coisas, a explosão de dados gerados em todos os setores e a demanda exponencial por processamento para alimentar sistemas de inteligência artificial. A nuvem será cada vez mais híbrida, distribuída e inteligente, adaptando-se dinamicamente às necessidades de um mundo em constante mudança. Não há retorno. O futuro é na nuvem. Diante dessa mega tendência, a pergunta que se impõe é: como você pode se posicionar para aproveitar essa revolução? Seja você um profissional buscando novas oportunidades,
um empreendedor com uma visão ou um investidor atento ao mercado, a economia da nuvem oferece um vasto leque de possibilidades. Para o profissional, investir em habilidades relacionadas à nuvem é um imperativo. Certificações em plataformas como AWS, Azure ou Google Cloud, conhecimento em segurança cibernética, desenvolvimento de software nativo da nuvem e expertise em inteligência artificial e análise de dados são portas abertas para carreiras promissoras e bem remuneradas. A demanda por talentos na nuvem supera em muito a oferta, criando um mercado de trabalho aquecido e repleto de desafios instigantes. Para o empreendedor, a nuvem é a plataforma definitiva para transformar ideias em realidade, com custos iniciais reduzidos e a capacidade de escalar globalmente em questão de minutos. Não é mais preciso construir e manter uma infraestrutura cara. A nuvem oferece tudo como serviço. Isso permite que startups inovem rapidamente, testem seus produtos no mercado e se adaptem com agilidade às necessidades dos clientes, focando no negócio principal em vez de em infraestrutura. E para o investidor, a economia da nuvem apresenta um campo vasto e fértil. Além dos gigantes provedores de infraestrutura, existem inúmeras empresas que constroem software e serviços sobre a nuvem, soluções de segurança cibernética, ferramentas de gestão de nuvem e aquelas que permitem a transição para a nuvem. A chave é identificar as empresas que estão não apenas surfando a onda da nuvem, mas que estão ativamente construindo as pranchas e as velas para os próximos oceanos. Acompanhar as tendências, entender os modelos de negócio e avaliar o potencial de crescimento é fundamental para colher os frutos dessa transformação. Esta jornada pela economia da nuvem é apenas o começo de sua compreensão. Incentivamos você a aprofundar sua pesquisa, a explorar as inovações que surgem diariamente e a questionar o status quo. Como a nuvem continuará a redefinir a maneira como trabalhamos, vivemos e interagimos? Quais serão as próximas fronteiras a serem quebradas por essa tecnologia? E mais importante, como você, com sua visão e suas habilidades, pode contribuir para moldar esse futuro digital? A economia da nuvem é um convite aberto à inovação, ao crescimento e à exploração de um universo de possibilidades ilimitadas.